gente. Hoje nós estamos continuando a nossa série sobre família. E eu desconfio que o Roger planejou tudo isso. O Roger e o Samuel estiveram essa semana numa conferência de pastores. Segundo me contaram, foi excelente. Eu só ouvi, chegaram ontem à noite, né? Nem dormiram direito, mas estão aí felizes e muito. Mas, teoricamente, era o Roger que ia fazer a mensagem de hoje. Mas ele estrategicamente conseguiu uma conferência para que eu fizesse. Porque a mensagem de hoje é sobre mulheres. E é um assunto delicado. Não só porque mulheres são delicadas, mas porque o meu conhecimento da mente feminina é muito pequeno. É assim, desse tamanhozinho. Mais de 30 anos que eu sou casado com a minha esposa e ainda estou procurando compreendê-la. Acho que até a eternidade talvez eu tenha uma vaga noção de como funciona a dinâmica de uma mulher. Mas eu vou me arriscar aqui, peço a graça e a misericórdia de vocês. E para vocês já saberem de antemão, eu vou pedir ajuda para os universitários. Eu vou pedir um socorro aqui em alguns momentos para as mulheres. Eu queria falar hoje sobre tornando-se a mulher que Deus sonhou. Os homens falam, ufa, hoje eu estou... Não, tem para você também, pode ficar tranquilo, tá? Talvez a melhor expressão não fosse tornando-se a mulher que Deus sonhou, mas a mulher que Deus sonha que vocês se tornem. Especificamente mulheres. Hoje, sendo o Dia das Mães, o mais natural seria que nós falássemos especificamente para mães, mas eu quero falar para mulheres em geral. E já que o nosso tema é família, eu falo tanto para aquelas que são casadas, como para aquelas que são solteiras, como para aquelas que são viúvas, de modo geral. E eu quero falar também para que nós homens, possamos conhecer um pouco dos desafios de Deus para a mulher, para nós termos muito mais um incentivo do que um empecilho. Como é que nós, homens, podemos, ao conhecer a dinâmica, a luta, os desafios de Deus para a mulher, nós possamos, então, colaborar nessa luta. Eu acho que volta e meia nós somos mais empecilho, isso é triste. O fato é que, gente, existe uma tensão entre homem e mulher. Desde a criação existe uma tensão entre homem e mulher. E eu ouso dizer que diferenças muitas vezes geram hostilidades. Por que eu digo isso? Porque o diferente ele é atraente, ele é fascinante, e você se aproxima para conhecer, mas você não entende. E às vezes isso gera uma reação meio aversiva. Eu digo isso porque ao longo da história da humanidade existe uma história de opressão. E eu quero começar bem nesse tom. Tão longe como nós temos registros da história da humanidade, a situação da mulher, de modo geral, foi uma situação de opressão. Volta ao tempo passado, onde na Idade Média, e muitos cristãos afirmavam que a mulher não tinha alma. E ela só podia ser salva se ela fosse casada. Então as solteiras eram relegadas ao 15º plano. Antigamente em Israel, mulheres não tinham direito à propriedade. Então se ela ficasse viúva, ela tinha que viver do favor dos seus filhos, por isso a grande importância de ter filhos, ou de seus parentes mais próximos. Mulher não podia ter propriedade, ela não tinha herança. E você pode falar, puxa, que opressão. Israel era um porto seguro para mulheres. Porque se você vai para o mundo romano da época, o pater domus, o pai da casa, tinha direito de vida ou morte sobre suas filhas, esposas e as mulheres da sua casa. Sobre os meninos também, até que eles atingissem a idade adulta. Mas sobre as mulheres, a vida inteira. Ele podia vender, podia dispor, podia matar. E eu não tinha que explicar para ninguém isso. No mundo romano, Sócrates, conhecido como um grande humanista, comparava as mulheres aos utensílios da casa. Uma mesa, uma boa cama, um bom sofá, uma boa mulher, estava ali no mesmo nível. E por isso a troca era também... Então, nós temos uma história de opressão que é muito antiga. E de muitas maneiras, a palavra de Deus, o povo de Israel, resgata a mulher disso. Você fala, mas Daniel, ela nem podia ter propriedade. Mas a mulher era tratada com honra. A mulher era tida, naquela época isso era um choque, gente, isso era uma coisa escandalosa.
Ao mesmo tempo, vamos reconhecer que no templo de Israel, só homens eram sacerdotes, as mulheres não podiam nem entrar. Tinha o pátio das mulheres, no templo de Salomão, e o pátio dos gentios, era o mesmo pátio. O gentio não judeu não podia se aproximar do templo, mulher também não. Essa história de opressão tem gerado justamente essa hostilidade que eu falo e essa constante reação. Hoje em dia, a maioria dos filmes, especialmente as séries de adolescentes, se você nunca assistiu, assista de vez em quando, é interessante. Os homens que são mostrados, os personagens masculinos, ou são irrelevantes, são os caras que não fazem a menor diferença, ou são uns bananas, ou são perversos. Um homem que é forte, que intervém, e que salva, e que resgata, e que se envolve, é muito raro de encontrar, na maioria dos filmes. Normalmente o herói é uma mulher, muitas vezes um homossexual, um homem. Um amigo meu colocou no Facebook esses dias, dizendo assim: sou homem, sou heterossexual, sou de direita, que mais? Sou cristão, sou branco. Perguntou, como mais eu posso te irritar hoje? Porque você declarar isso tudo é chamar para briga, né? Você já chamou todo mundo para briga só ao declarar essas coisas. Eu quero, entrando no Novo Testamento, eu acho que a gente não consegue compreender, mas o Novo Testamento tem afirmações que são nada menos do que assim, um escândalo. A primeira delas, Gálatas 3, 27. Isso é o apóstolo Paulo, judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, alguém extremamente conservador, tá? De extrema direita teologicamente falando. Olha só o que ele escreve, ele está falando sobre salvação, e ele diz que para aqueles que foram salvos em Cristo, Gálatas 3, 27, perdão, é 28, eu anotei 27, mas é 28. Ele diz assim: para aqueles que foram salvos em Cristo, não há judeu nem grego. Isso já era um escândalo total. Imagina como não há judeu com todo o seu orgulho racial, eu sou judeu, eu tenho minha base, eu tenho a minha herança. Ele fala, diante de Cristo não faz a menor diferença. E ele segue, não há livre nem escravo, homem ou mulher, todos são um em Cristo. Só isso aqui bastaria para ele ser apedrejado. Porque primeiro ele fala que não há judeu nem grego, depois ele fala que nem escravo nem livre, e depois nem homem nem mulher. É assim, como? Como? Ao mesmo tempo que tem uma declaração clara como essa, Jesus, ao longo de toda a sua caminhada, tinha no seu grupo de discípulos e seguidores mulheres. O que eu quero dizer é que o Novo Testamento defende profundamente a posição da mulher. E volta e meia você vai ouvir em faculdades, em palestras e coisas assim que dizem, não, porque é a opressão da mulher, porque você sabe que o cristianismo tem perseguido a mulher. Gente, você pode levantar e falar, desculpa, vai ler história. Não faça isso que vai ser desagradável e tal, mas vai ler história. Não estou nem dizendo Bíblia, pode ler a Bíblia, claro, mas lê história. Lê o status da mulher ao longo dos séculos. Deus tem usado a sua igreja, a teologia, para resgatar a posição da mulher. Ao mesmo tempo que tem isso, olha comigo em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. 1 Pedro 3, 1. Nós temos Gálatas 3, 28, ali está errado, que diz que não há homem nem mulher diante de Cristo, nós somos um. O nosso valor é igual, não há diferença. Aí ele chega em 1 Pedro 3,1, e ele diz isso: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido. Eu sei que ao falar de sujeição, eu realmente estou pisando em gelo fino e com bota com prego embaixo, porque eu sinto que eu estou assim, desafiando alguns dos conceitos, mas eu te convido a acompanhar o que eu estou estudando, que eu estou vendo aqui na palavra, acompanhar aquilo que Deus está falando, porque eu não posso simplesmente olhar para esse texto e falar, não, isso é para aquela época. Porque se eu tiro isso e digo que é para aquela época, por que não dizer que o adultério também era só para aquela época? Por que não dizer que esse negócio de pedido de perdão era só para aquela época? Eu não posso escolher, gente.
Ao mesmo tempo que eu ouço Paulo dizendo, não há homem nem mulher, nós somos um em Cristo. Alguém já corrigiu meu erro lá, obrigado. 3:28. Eu tenho que dizer que a proposta da família inclui sujeição. Agora, antes que vocês fiquem muito bravos, o conceito de sujeição, ele é mútuo também. Ali naquela passagem em Efésios 5, diz, sujeitemo-nos uns aos outros e as mulheres aos homens. Depois aqui nessa passagem, ele vem falando desde o verso 11 do capítulo 2, para que nós tenhamos uma vida que agrade a Deus. E a vida que agrada a Deus era um escândalo para a época. Então ele falava, filhos, se sujeitem aos seus pais. Servos, se sujeitem aos seus senhores. Mulheres, se sujeitem aos seus maridos. E isso era uma coisa que gerava muito tumulto naquela época. Eu quero que vocês me acompanhem enquanto eu olho a passagem aqui de 1 Pedro. Eu vou ler de 3 até... Nós vamos estudar de 3 até 7, mas eu quero ir de pouco a pouco para a gente poder entender a proposta que, aqui no caso, o apóstolo Pedro está ensinando. E eu quero tirar princípios para a vida da mulher casada, sim, mas também para a vida da mulher solteira. Solteira porque nunca se casou ou solteira porque hoje ela está só. E eu quero reafirmar uma posição que nós temos reafirmado daqui de cima, que é dizer assim, a mulher casada não está no nível superior à solteira, nem a solteira está em segunda classe. Isso não faz nenhum sentido. Biblicamente a gente não pode afirmar isso, porque a Bíblia torna bem clara que Deus chamou alguns para viver como casados e chamou outros para viver como solteiros. Agora, quem vai dizer, não, eu tenho um chamado melhor que o teu, porque eu fui chamado para ser casado. Você é solteiro, sabe? Coitado, tem alguma coisa errada contigo? O que aconteceu? Não conseguiu ninguém? E outras bobagens desse tipo. Gente, nós precisamos lutar contra esse preconceito. E entender que a vontade de Deus, ela é soberana. Se Deus quer que você viva num casamento, amém. Viva esse casamento intensamente, seja abençoado por esse casamento. E eu agradeço a Deus pelo meu casamento. Se Deus não quer que você viva um casamento, posso dizer uma coisa? Não força a barra. Daniel, é fácil para você dizer. Talvez seja, mas deixa eu dizer uma coisa. Volta e meia eu converso com alguns solteiros e eles falam, Daniel, porque eu sofro de ser solteiro, solidão. E eu entendo que é uma série de desafios. Mas eu não tenho, nem vou fazer. Eu queria ter uma câmera gravando as mulheres e os homens que vêm me dizer, Daniel, eu sofro em ser casado, porque aquela mulher é uma jararaca. É mais comum as mulheres virem falar comigo, então eu ouço mais o lado das mulheres. Daniel, porque eu casei achando que ele ia cuidar de mim, que ele ia ministrar, que ele ia ser o sacerdote do lar, que ele... Mulheres profundamente infelizes no casamento. Aí eu queria gravar, eu não gravei nem vou gravar, tá? Mas chamar as solteiras e falar assim, mulheres solteiras, aqui é a alegria de vocês. Daniel, você é contra o casamento? Claro que não. Mas eu sou contra essa idealização que você cresce, estuda, se forma, casa, tem filhos, que essa é a vida cristã. Se é a vida cristã que Deus tem para ti, amém. Se não é, curta intensamente a vida cristã que Deus tem para ti. O apóstolo Paulo, quase com certeza, não foi casado e não teve filhos. Algum de vocês vai dizer, coitado dele. Olha, coitado, mas o chamado dele era para viajar, sofrer e ter um tipo de ministério que a família seria um impedimento para ele. No entanto, ele escreve talvez algumas das melhores e mais profundas passagens sobre casamento. Tendo dito isso, vamos entrar aqui na passagem. Eu quero ler por partes. Então, verso 1 e 2. 1 Pedro 3, verso 1 e 2. No contexto de falar sobre submissão e ordem e viver de uma maneira que honre a Deus, o apóstolo Pedro, a partir do verso 1, escreve assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido. Presta atenção. A fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. O apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, faz um jogo de palavras. Desculpa a redundância. Ele fala, se o seu marido não obedece à palavra,
que ele seja ganho sem palavras. É a mesma expressão que ele usa. O que acontecia naquela época com há muitos dados, muitos documentos que comprovam isso, é que os casamentos eram arranjados. A mulher chegava, a moça estava em casa, o pai falava, consegui um marido para você. Quem é? Não te interessa. No dia do casamento eu te aviso quem que é, tá? Tu te prepara, chega lá e é aquele lá. E tem alguns relatos, tem um filme que eu gosto muito, aquele Violinista no Telhado. E quando as moças estão brincando, as filhas do personagem principal, conversando entre si, ouvi falar que papai conseguiu um marido para mim. Pai, eu espero que ele seja bonito, eu espero que ele seja jovem, eu espero... E as outras ficam perturbando. Pobre, feia. Fica feliz se ele for um homem, já está bom para ti, não tem por onde. E aquele desespero que representa, provavelmente, o sentimento que as mulheres tinham naquela época. Agora, imagina você, uma mulher cristã, que é para quem Pedro está escrevendo, e você é dado em casamento a um cara que não é cristão. E aí, existe uma área que eu preciso falar para vocês. Mulheres, não fiquem bravas, reconheçam, que eu acho que é verdade. Deus deu a vocês uma habilidade verbal que supera a habilidade verbal dos homens. Assim, há vários estudos que comprovam isso, não só que mulheres falam mais, mas que elas têm mais habilidade com as palavras. Haja visto a maioria das profissões de ajuda, na área de psicologia, serviço social e coisas assim, as mulheres são capazes de elaborar melhor os seus pensamentos. Claro que há exceções, eu estou falando de generalidades, por favor, entendam, mas essa capacidade de vocês, mulheres, de falar mais, é uma bênção, até que deixe de ser. Porque, ao mesmo tempo que vocês abençoam com palavras, se vocês ficam bravas, hipoteticamente, tá? Quase nunca acontece, e resolvem machucar, vocês só batem onde dói. Vocês sabem falar assim para destruir homens. De novo, isso é uma bênção dada por Deus, isso é uma capacidade dada por Deus. E uma das áreas que eu cheguei a ler algum tempo atrás foi sobre a questão da violência doméstica, que é uma área de horror, uma coisa pavorosa. Mas o relato de muitos homens, ao serem condenados, entrevistados por violência doméstica, é que eles se sentiram encurralados pelas palavras e aí partiram para a violência. O que não justifica a violência. Mas eu conheço, na minha experiência, eu conheço vários homens que falam, Daniel, estou falando de uma coisa, ela começa a falar de outra coisa, e aí fala de outra, e eu tento explicar, e eu não entendo. E o homem se sente acuado por aquilo. Mas aqui o apóstolo Pedro fala, se o marido não obedece à palavra, não é por palavras que tu vai ganhar o coração dele, mas por vida. Que, aliás, é um princípio que valeria para os homens também, né? Mas de modo especial a vocês, mulheres, e eu digo isso não só para as casadas, mas também para as solteiras. Acho que a minha dica para vocês é, contribua o que você tem para dizer, mas não entre em disputa. Você fala, quer dizer que eu não posso discordar? É claro que tu pode discordar. Mas cuidado para não entrar numa queda de braço. Porque o homem é muito frágil. Talvez seja, não é esse o meu ponto. Eu só estou querendo tirar um princípio daqui, que ele fala, não é por aquela coisa de falar, que você vai conseguir ganhar, vai conseguir ter um impacto na vida do homem. Fale o que você tem para falar. Mas falou uma vez, dobra teus joelhos intensamente e pede, Senhor Jesus, faz essa palavra pegar. Porque não é pelo repetir, ou pior, falar de um modo agressivo. E entenda que agressivo não é elevar a voz. Isso é mais típico de homem. Mas sabe aquela fala que você fala assim para atingir o coração do cara? E desculpa dizer, vocês mulheres são fantásticas nisso. Volta e meia eu converso com alguns casais e o homem, gente, está revoltado. Ele está ofendido. Você fala, é um dodói. Pode ser. Mas a pergunta é o que isso tem gerado no seu relacionamento de casamento ou no seu relacionamento, moças que não são casadas, com seus amigos homens. E isso tem gerado aproximação, tem gerado edificação? Ou quando você sai na queda de braço, o que isso gera?
O que eu entendo aqui da instrução de Pedro é assim: sujeitem-se. Se ele não obedece a palavras, que ele seja ganho pelo procedimento honesto e respeitoso de vocês. É um assunto delicado. Eu tirei esse princípio aqui, ou seja, contribua, fala o que você tem para falar, mas não entra no embate, porque o embate, em geral, não vai trazer resultado. E como eu disse para vocês, eu ia apelar para os universitários. E eu pedi para cada um dos meus princípios aqui que eu encontrei, eu pedi para chamar uma mulher aqui que pudesse falar um pouquinho, sobre como é que ela vê esse princípio na vida dela. E eu vou chamar a mulher mais especial para mim que tem nessa igreja, que é minha esposa. Vou chamar a Ana para vir até aqui. Pronto. Eu sou corajoso, está vendo? Minha pergunta, Ana, que nós já conversamos, é assim: eu sei que você é casada com um homem muito manso, muito tranquilo, que nunca, jamais gerou nada disso. Mas conta para nós um pouquinho, como é que você enfrenta essa questão, porque nós já conversamos sobre isso, do embate e de dar sua contribuição, mas não entrar no embate. Como é que você tem vivido isso diante de Deus mesmo? Às vezes Deus te dá uma coisa para falar, você fala, e eventualmente, talvez, teu marido não ouça tão bem assim, né? Tu conhece bem ele? Um pouco. Eu tenho uma noção de quem ele é. Fala para nós um pouquinho, como é que tem sido essa questão do contribuir, mas não entrar em disputa? Bom, sinceramente, é uma coisa que eu tenho aprendido nesses 31 anos de casado, mas não sem intenção, e de verdade que só pela graça de Deus. E eu fui aprendendo que eu tinha o meu lugar dentro do nosso casamento como auxiliadora de fato. Então, com isso eu entendi que o meu papel não era ficar quieta, não era não dizer nada, não era simplesmente largar tudo para ele e deu, até porque eu ia ficar criando úlcera dentro de mim mesma, né, se eu partisse para essa postura. Então eu entendi que eu tinha um papel de auxiliadora e de falar algumas coisas que estavam muito forte no meu coração, muito forte na minha mente. Eu precisava falar para ele, mas sabendo que eu não tenho o poder de transformar nem a mente nem o coração dele. Isso só Deus. Mas eu sabia que eu podia falar. Então eu fui aprendendo a falar também. E nos primeiros anos de casados, gente, eu atropelava assim, eu era uma carreta fenomenal. Eu sabia assim, né? Só que a carreta ia e voltava, né? Porque não tinha receptividade quando eu tentava atropelar. Então a gente teve muita tensão, sim. Já falamos isso para várias pessoas, né, da igreja ao longo do tempo que a gente conversa. Nós dois precisamos de ajuda externa para a gente aprender a conversar. Então, não é nenhum demérito a gente precisar de ajuda no nosso relacionamento, no nosso casamento. E nós precisamos disso. E foi muito bom, eu fui aprendendo ao longo do tempo que eu podia falar com Daniel as coisas. Mas eu falava uma vez só. Primeiro, eu orava muito. Muito. Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu fale isso? Quem sabe é melhor não. Senhor, isso é coisa só da minha cabeça, eu não quero falar. Eu não quero falar porque eu sei que vai ser difícil dele ouvir. Fala o Senhor. Quem sabe uma outra pessoa fala, olha que legal. Quem sabe ele lê em algum livro, eu não preciso falar. Mas muitas vezes, Deus pede para a gente falar sim. E Deus me colocava e aquilo não saía da minha mente, não saía do meu coração. E eu chegava no ponto de ter que conversar com ele. E ele ouvia, e muitas vezes a reação imediata não era boa, não era positiva, não era tranquila, porque o assunto era difícil. Mas, no entanto, o que eu fui aprendendo de Deus foi realmente falar e me retirar. E orar.
E dizer mesmo, como o Daniel falou, deixar que Deus colocasse no coração dele aquilo que Deus queria colocar. E muitas vezes também, as coisas não aconteceram exatamente como eu tinha falado ou como eu queria. E eu tinha, obviamente, que tratar o meu coração diante de Deus também. Dizer, eu não vou insistir nisso. Algumas vezes até eu voltei, né, a falar alguma coisa e insistir. Mas realmente falar sabendo que Deus tem que fazer a obra no coração dele, não é a minha insistência que vai fazer ele mudar. Isso foi uma coisa que, eu dou graças a Deus que eu fui aprendendo. E ainda tenho essa tensão, não é uma coisa resolvida. Bom, então agora, né? Não, o tempo todo eu preciso orar, pedir que Deus me oriente, que Deus confirme no meu coração que eu preciso falar alguma coisa para ele. E sinceramente, honestamente falando, eu tenho tentado aprender a fazer isso com filhos também. Porque hoje a gente tem filhos adultos em casa. E eu tenho tentado aprender a fazer isso com eles também. É difícil. É difícil. Quem é mãe de filhos adultos aqui sabe como é difícil. Mas, de novo, Deus tem que falar ao coração deles. A gente tem o papel de falar. Com o marido, nós somos auxiliadoras. Com os filhos, nós somos mães, nós temos autoridade. Mas ainda assim, é falar e deixar que Deus faça a obra. E Deus é amor, Deus é bondoso. E o processo que Deus faz na nossa vida, enquanto eles estão processando também e ouvindo, é um processo maravilhoso. Eu tenho aprendido ao longo dos anos a respeitar o processo de Deus na minha vida. Enquanto eu falo e as coisas não acontecem. Ou não vão acontecer do jeito que eu quero. Mas é Deus que faz. Isso é maravilhoso. Obrigado. Falem, contribuam, intervenham, mas não entra numa queda de braço. Porque as chances de entrar numa competição, e nesse sentido homens são profundamente competitivos até o final da vida. Se a gente cheira a competição, a gente trava os pés e fala, vamos enfrentar. Deixa eu continuar com o texto. Pedro continua escrevendo, verso 3, ele coloca, a beleza de vocês, mulheres, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada em espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Óbvio que toda mulher nasceu com um desejo dado por Deus de ser amada e de ser atraente, com uma beleza para mostrar. Eu acredito que isso faz parte da alma feminina. E graças a Deus por isso. Fantástico. O problema é que com a queda, esse desejo de mostrar uma beleza se tornou uma coisa exterior e muitas vezes vulgar. Então a mulher nasce com o desejo de mostrar uma beleza. Aí ela repara que ninguém está prestando atenção no coração dela, mas prestam atenção no corpo dela. Ela fala, opa, eu tenho aqui uma beleza para mostrar, e tem mesmo. E a partir daí a gente começa a inverter esse processo. Acho que a palavra aqui é clara quando ela diz, não seja beleza exterior, mas a interior que não perece. Então minha primeira palavra é, invista naquilo que é eterno. Eu tenho Facebook e entro no Facebook todo dia por pelo menos 10 minutos. Às vezes eu tenho que me esforçar porque eu não tenho nenhuma paciência para Facebook. Quem já tentou mandar mensagem para mim por Facebook ou por WhatsApp ou quase qualquer outra coisa, já conhece a frustração de que eu não respondo com a rapidez que vocês gostariam. Sinto, provavelmente vai continuar, tá? Mas tem uma coisa no Facebook que me entristece, eu quero falar isso com todo carinho para vocês, é quando uma mulher, uma jovem, uma adolescente posta uma foto, e eu não estou nem falando de fotos indecentes, que algumas vezes acontece, mas vamos deixar essas de fora, porque essas são obviamente distorções.
mas a mulher posta uma foto em que ela está deslumbrante, e o que vem embaixo é linda, gata, gatérrima, maravilhosa, encantadora. Eu fico olhando aquilo e falando, realmente são mulheres lindas e as fotos são maravilhosas, mas o que nós estamos promovendo mesmo? O que é que nós estamos falando? De novo, a mulher tem o desejo, o anseio dado por Deus de mostrar uma beleza. Amém. Mostrem a beleza, mas a beleza maior não pode ser essa, a exterior. Eu gostaria, eu sonho com um dia, e talvez já tenha acontecido, eu não vi, eu não passo tanto tempo assim no Facebook, em que alguém colocasse uma mãe, muitas vezes são mães que colocam a foto da filha, maravilhosa, mas parece que o que está promovendo ali, olha como ela é linda, e são lindas, não tenho a menor dúvida. Mas eu gostaria de uma mãe que falasse, gente, dou graças a Deus pela minha filha, tem um espírito dócil, ela é alegre, ela investe em pessoas, ela ajuda em casa, ela toma posições, ela lê a Bíblia, ela ama o Senhor Jesus. E embaixo tivesse comentários assim, pá, que legal, 10, precisamos de mais mulheres assim, que maravilhosa. Aí sim, maravilhosa, linda, fantástica. Mas parece, eu sei que Facebook é meio bobo mesmo, tá? Então o Facebook só tem aquelas coisas superficiais. Mas será que tem que ser assim? Eu não estou discutindo o Facebook, gente, eu estou discutindo o que é que nós promovemos. E eu reparo o quanto que a gente faz isso com mulheres. Hoje de manhã eu cheguei aqui e o João veio me abraçar. E eu falei, ei cara, como é que tá? Você está bem? Está forte? Aí a Olívia veio me abraçar e eu falei, nossa, como você está linda. E é claro que, bem Olívia, ela mostrou como ela está linda. O que é natural, gente, eu não quero diminuir isso, mas de alguma maneira, como pais, como homens, nós temos que incentivar o coração. Porque parece que a gente ensina as meninas desde pequenininhas, sejam lindas, maravilhosas, bibelôs de colocar no armário. Nós precisamos de mulheres fortes, mulheres que são apegadas à palavra, mulheres que mantêm posição, mulheres que têm ousadia, como a Ana Paula falou, de chegar e falar, olha, não está legal isso. E com todo carinho, com toda mansidão, eu falo, olha, não vou brigar contigo, mas Deus tem me falado algumas coisas importantes para ti, e isso precisa mudar. Deus te abençoe, deixa eu deixar você lidar com isso. Nós precisamos mudar isso. É curioso que ele diz que, no verso 4, deve ser o ser interior que não perece, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. A expressão dócil e tranquilo, às vezes dá a ideia de uma mulher domesticada, aquela que fica em casa, com um aventalzinho, fazendo biscoito para os maridos. Nada contra biscoito para os maridos, tá? Eu apoio a ideia do biscoito para os maridos. Mas eu fui olhar o que significa que o apóstolo Pedro está colocando aqui. A palavra dócil é humilde. Todos nós somos desafiados à humildade. Todos nós somos desafiados a não sermos arrogantes. A palavra diz que Deus resiste ao arrogante e concede graça ao humilde. Mulheres, vocês são chamadas a serem humildes diante dos seus maridos e diante dos homens em geral. Homens também são chamados a ser humildes, já vou falar disso, mas por enquanto estou falando para mulheres. Muitas vezes, as mulheres têm uma capacidade de ler situações que é superior à nossa, em algumas circunstâncias, à dos homens. E aí ela fala, agora vou flexionar meus músculos e vou mostrar quem é quem aqui. Parece que é o contrário do que o apóstolo Pedro está dizendo. A mesma palavra ela fala para humilde. A segunda palavra, tranquila, é a ideia de alguém que está no seu lugar e que permanece no seu lugar. Então, invista no que é eterno, humildade e segurança. Segurança não no sentido de ficar só no que é seguro, mas você sabe quem você é. Você não precisa se mostrar, você não precisa partir para outras coisas, você está tranquila. O desafio dessa tranquilidade, para mim, é muito grande, e eu não estou falando de mulheres que têm naturalmente um temperamento manso, porque tem algumas mulheres que são assim, e graças a Deus por essas mulheres. Elas têm um temperamento tranquilo, um temperamento manso, e para elas, contanto que nada perturbe muito, a vida é tranquila. Outras mulheres, irmãs, e graças a Deus por vocês também, têm um temperamento forte. São mulheres que têm opinião, graças a Deus por vocês. Como é que uma mulher dessa pode viver? Porque a minha dica aqui é,
invista em seu coração, ele é o seu maior tesouro. Não estou dizendo que mulheres devem andar feias ou usando burca, por favor. Eu estou dizendo que invistam no exterior, porque é natural, mas invistam no seu coração. Invistam naquilo que Deus... E olha só o que a palavra que o apóstolo diz. Um espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Invistam naquilo que é eterno, que é o coração de vocês. Gente, como é que eu faço isso? Intimidade com Deus, sabendo quem você é, sabendo quais são as áreas que Deus colocou sob a sua mordomia, sabendo como é que você pode investir nessas áreas, assumir posições, tornar claro que há em ti, mas não numa postura de, vou sair brigando com o mundo, mas uma postura de tranquilidade, de segurança, de humildade. E eu quero reconhecer de novo que eu não estou falando só de pessoas que naturalmente são assim, mas pessoas que às vezes têm um temperamento forte e ainda assim têm caminhado com Deus nesse sentido. Como eu fiz a primeira vez, vou pedir ajuda para os universitários e dessa vez vou pedir para Beth vir até aqui. E quando eu propus para ela, ela falou, Daniel, tem certeza que tu quer que eu fale disso? Falei, com certeza, com certeza. Isso é contigo, o meu já está aqui. Beth, eu sei que tu tem um temperamento forte. Não, bem capaz. Bom, o marido está quieto. Ele nem ousou falar. Graças a Deus, como eu tenho dito por isso. Me diz, como é que tu tem lidado com essa questão de investir no coração e desenvolver uma postura de coração que é ao mesmo tempo presente, mas não é agressiva ou dominadora. Como é que você tem lidado com isso diante de Deus? Pergunta fácil essa. Bem facinha. Tem uma situação, a família sempre tem aquelas histórias assim, né, que a gente conta, né, e frases que lembram algumas situações. Então, lá em casa tem uma frase chamada "vamos empurrar a mesa". Quando essa frase é dita, eu já sei que eu tenho que baixar um pouco a bola, né? Essa frase veio do dia do nosso casamento, né? Imagina a noiva, né? Linda, né? Linda, com certeza. Linda, maravilhosa, aquela coisa toda, né? Passou a tarde, né? Naquelas coisas que fazem lá, que põem os pepinos nos olhos, aquelas troças tudo, né? Aí chega na hora, no lugar da festa, e a mesa na churrasqueira, né, que era uma churrascaria, a mesa está muito apertada porque aquele vestido imenso não passava pela mesa. O que a pessoa faz? Delicadinha, pega e empurra a mesa, né? Aí a família toda olha, tu é a noiva, criatura, para quieta, né? Te aquieta, deixa que os outros vão fazer, né? Tá perdendo o charme, né? Então, muitas vezes eu perco meu charme, né, e boto a carroça na frente dos bois, né? Então, acho que muitas coisas já vêm lá da família, de a gente aprender, muitas vezes de disputa com meu pai, né, briga assim acirrada, né, e o pai, não é assim, baixa a bola, né, não é desse jeito. E eu me lembro assim de ter precisado de disciplina física muitas vezes, né, do meu pai, e eu me lembro de ter apanhado uma vez da minha mãe, uma única, né, por essa situação assim de sempre, né, a mãe fala alguma coisa e tu tem que retrucar, tu tem que resolver. E num desses momentos ela falou uma vez, falou duas vezes, na terceira vez ela só me deu uma palmada. E aquilo fez isso assim, né? E essas coisas me lembram muitas vezes nas horas em que as coisas estão apertadas. Com o andar da vida, né, a gente vai tomando na cabeça. Quem tem assim temperamento forte, quem tem sabe o que eu estou falando, toma muito na cabeça. Aprende, e né, cai, vamos de novo. Mas eu acho que é olhar para trás e ver o que aconteceu da última vez que eu tomei essa atitude, né? O que foi que eu ganhei com isso, né? Quais foram as consequências ruins que isso aconteceu, que eu tive por causa disso, né? E olhar e pensar, tá bem, errei, Senhor, me ajuda a pedir perdão, me ajuda a
voltar atrás e conversar com meu marido, conversar com os meus filhos, né? Essa semana teve uma situação que eu tive que dizer para minha filha, me perdoa, eu errei. E se colocar assim, não só porque eu sou mãe, não quer dizer que eu não cometa o mesmo pecado que a minha filha comete, né? E em termos de trabalho, assim, né? Ver que isso também, Deus também no ambiente de trabalho trata a gente, né? Então, não é só no ambiente de casa, né? Deus é muito engraçado, né? Eu assim me divirto às vezes com a ironia, assim, né? Que ele ontem teve uma situação, a gente aqui no ensaio, né? Do pessoal do vocal, e recebi um telefonema que estragou meu dia, assim, né? Uma situação no trabalho, né? E a vontade que eu tinha era de pegar o telefone e jogar assim longe, acertando a pessoa que tinha me ligado, né? Mas assim, acho que com tantas vezes que eu tomei já na cabeça, Deus me deu tranquilidade naquele momento, por mais que, né? Eu tivesse essa vontade, né, e conseguir expressar de uma forma firme, que isso é um outro desafio, porque tantas vezes eu disse, eu tenho que ficar quieta, eu tenho que ficar quieta, mas muitas vezes o que Deus quer é que a gente fale, né? E aí no falar usar a forma correta, o jeito correto, né? E isso no trabalho a gente tem tido vitórias no Senhor com isso. De forma que Deus acabou me usando como influência também dentro com as minhas colegas, né? E tanto que elas olham assim, para tu chegar a ficar brava, eu digo, não me conhece direito, né? Então, muitas vezes são coisas que Deus vai trabalhando no coração da gente, que vai mostrando para a gente onde está levando aquilo que a gente está pensando, né? E sim, Deus faz pessoas com temperamentos fortes porque Ele precisa de gente forte em algumas coisas. Amém. Quando eu olho para um bebê que tem 500 gramas e que está em parada cardíaca, eu tenho que ser forte. Então, é a hora de eu empurrar a mesa, né? Então, tem momentos em que a gente precisa usar esse dom que Deus deu, esse temperamento que Deus deu para a gente, mas tem momentos da gente dizer, não, eu vou acalmar meu coração e vou falar esse momento certo. Deus me deu um marido maravilhoso, né, que é completamente o meu oposto, né, como os opostos se atraem, né, e assim eu tenho aprendido a ouvir e honrar ele, no sentido de que eu sei que talvez o pensamento dele não seja tão rápido, pode ser, né? Pode ser. Mas quando ele chegar à conclusão, vai ser uma conclusão bem boa, né? Então, às vezes eu preciso assim esperar, né? Amor, olha, pensei nisso. Aí joga o negócio, né, Ana, né? É bem assim, né? Mas muitas vezes ele diz assim, acho que isso não é uma boa ideia, né? Então eu vou esperar. Então, mas não é fácil, viu? Não é fácil mesmo. Tá? E só pela graça, amigas de temperamento forte, vamos lá, é joelho no chão e principalmente reconhecer quando a gente erra. Eu acho que parar, pensar, às vezes a gente não consegue na hora. Tem que parar um pouco e pensar, ok, errei, o que eu posso fazer para isso não acontecer de novo? Amém. Né? Amém. Obrigado, Beth. Eu acho que essas são as lições que nós precisamos entender quando a gente fala invista no seu coração. E uma instrução se mistura com a outra. Então, nós não estamos dizendo de jeito nenhum silêncio. Nós estamos dizendo falem com graça, que a beleza interior seja aquela coisa que é mais atraente. Eu tenho um exemplo para dar, depois quero fazer mais um comentário. Eu lembro de um casal lá em São Paulo, que eu fiz o casamento deles, e que a guria com quem esse rapaz se casou era um modelo. Ela era linda, ela é uma mulher daquelas deslumbrantes. O casamento durou 6 meses. E eu lembro desse rapaz sentado na minha frente, falando, Daniel, ela é insuportável. Eu
falei, cara, mas foi rápido que tu descobriu que ela é insuportável, né? Por que não descobriu antes? Ele estava deslumbrado com a beleza dela. E homens, a gente sabe o que é estar deslumbrado com a beleza, não sabe? Por favor, jovens ainda solteiros, olhem além da beleza exterior. Não quer dizer que a mulher deslumbrante é insuportável, tá? Mas olhe o coração. Chega um pouco mais fundo, não se deixe encantar por essa primeira parte. A segunda parte que eu gosto muito é o fato de que a expressão que eu traduzi ali por segurança, a Bíblia diz tranquilo, literalmente ela quer dizer sentada no seu lugar. Literalmente esse é o sentido, quer dizer tranquilo. Se você tem um temperamento forte ou um temperamento mais passivo, não importa, importa que você fique sentada no seu lugar. Ou seja, entenda qual a área que Deus deu para você fazer, qual a sua contribuição, e ali dentro, seja uma bênção, mas não ultrapasse os seus limites. Esse conselho valeria para nós homens também, tá? Especificamente estamos falando de mulheres. Deixa eu continuar para os próximos 2 versos, 5 e 6. Pedro está concluindo o argumento dele, diz, pois era assim que também costumavam adornar-se, ou seja, enfeitar-se, as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Minha primeira proposta aqui é que a partir de hoje toda esposa chame o seu marido de senhor aqui na Conde, tá? Não, tranquilo, não é nada disso. Isso era uma questão totalmente cultural e que era o esperado naquela época, tá? Mas qual que é o princípio por trás? A gente tem que olhar o texto e não é ignorar, pegar o que interessa, mas olhar em profundidade o que o apóstolo, o que o Espírito Santo, na verdade, está falando. Ele está falando de mulheres santas, mulheres que se destacavam, mulheres que tinham uma vida consagrada a Deus, mulheres que tinham uma vida que louvava a Deus, o modo delas de viver, o modo delas de conversar, o modo delas de falar louvava a Deus. Certamente a beleza delas, Sara, quase 90 anos, ainda era tida como uma mulher deslumbrante, mas não é disso que Pedro está falando. Ele está falando de uma mulher que se enfeita com esse espírito dócil e tranquilo. E ele destaca que essas mulheres colocavam a sua esperança em Deus. Colocavam a sua esperança em Deus. Esperança em Deus. Esperança é o nosso tema. Nós temos falado de esperança o tempo todo. E nós queremos retomar isso. Eu fico pensando assim, mulheres que casavam com homens que elas mal conheciam, muitas vezes eram muito mais velhos, elas eram dadas em casamento, e passavam a viver num outro clã, muitas vezes. O que essas mulheres tinham para esperar da vida? Desculpa dizer, a vida era um pesadelo para muitas delas. Maridos que eram cruéis, insensíveis, viviam em outra cultura, em outra tribo, em outra aldeia, e elas não tinham futuro, não tinham voltar para casa. Para o resto da vida, elas agora pertenciam àquela família. Mas elas tinham uma esperança que elas colocavam em Deus, porque elas entendiam, talvez eu não consiga modificar as circunstâncias ao meu redor. Isso é uma realidade para tantos de nós, né? Tanto homens quanto mulheres. Talvez, mulher, tu não consiga mudar a circunstância do teu casamento. Talvez tu não consiga, o que eu não estou dizendo que você tem que se resignar a tudo, mas eu estou dizendo que volta e meia você fala, acho que eu errei o cara com quem eu me casei. Levei 16 anos, mas descobri que não era esse, era outro. Pai, eu sinto por você, mas alguma coisa tem que mudar. Coloca sua esperança em Deus. Ou às vezes, o que eu mais ouço é isso. Não, ele é o meu marido, ele é o homem a quem eu amo, mas eu não aguento esse cara, está difícil. E deixa eu ampliar mais ainda. Algumas moças solteiras que me dizem assim, Daniel, tu fala da beleza interior, eu topo, mas continuo sozinha. E não é só a questão do estar sozinha, do não se casar, algumas estão muito em paz com isso, mas onde é que está a minha esperança? Onde é que está o meu futuro? O que é que alegra o meu coração? O que me traz segurança? E aí entra em efeito algo que o apóstolo Pedro fala no final do verso 6, que é, não deram lugar ao medo. Mulheres, deixa eu perguntar,
qual que é o seu medo? Dentro ou fora do casamento? Não é esse o ponto. O que é que te assusta? O que é que te torna ansiosa? O que é que te constrange? O desafio de Deus para ti, na minha opinião, é esse aqui, ó. Ponha sua esperança em Deus e não dê lugar ao medo. Ponha sua esperança em Deus. Quando vier aquele medo, seja ele qual for, de doença, de que algo vai acontecer com meu filho, meu marido, ou de eu nunca vou ter marido, ou de eu nunca vou ter profissão, como é que eu vou viver? Medo atinge a todos nós. Mulheres, as santas mulheres do passado que Pedro fala, eram mulheres que no meio de condições bem piores que as nossas, elas colocavam sua esperança em Deus e não davam lugar ao medo. Vou pedir para mais uma universitária vir aqui. Lilian, por favor. Porque eu quero que a gente pare um pouquinho para pensar como é que a gente lida com medo. Eu sei que algumas delas ficaram muito felizes que eu chamei. E eu chamei com bastante antecedência, foi ontem, né? Então elas ficaram bem felizes. Se eu dou muito tempo para pensar, elas dizem não. Então, se eu falo na hora, brincadeira. Lilian, nós já conversamos, mas deixa eu te perguntar de novo. Como é que tu tem lidado com medo? Quais são os movimentos que tu tem aprendido diante de Deus para colocar tua esperança nele e não dar lugar ao medo? Bom, quando o Dani falou isso ontem à noite, né, eu disse que bom que é sobre medo, porque se fosse coragem, não era a pessoa ideal para estar aqui em cima. Não que eu seja, né, só pela misericórdia de Deus. Medo, eu acho que é sempre um assunto delicado, ele revela muito da nossa vulnerabilidade, né, e a gente tem dificuldade, às vezes, de admitir os nossos medos. Mas eu acho que a forma que Deus tem trabalhado na minha vida sobre isso é realmente me lembrar que, como diz lá em 1 João, o perfeito amor, ele expulsa, ele lança fora todo o medo. Então eu me pergunto se eu tenho conhecido verdadeiramente esse perfeito amor e o quanto eu tenho desfrutado na minha vida desse perfeito amor. O que de Deus eu não tenho conhecido e buscado conhecer para que eu não tema diante das minhas dificuldades. E eu acho que tudo que Deus procura na gente não é coragem. Ele procura um coração disposto nas mãos dele. E à medida que a gente dobra o nosso joelho e se permite ser ministrado por esse amor, a gente enfrenta esses medos na força dele. Eu estava lendo um livro que o título era O Senhor do Impossível. E tinha uma pergunta: até onde você empreenderia se soubesse que o Deus do impossível está do teu lado? E eu acho que a gente tem essa certeza. E porque muitas vezes a gente se acovarda, né? Então, ao orar, Deus me chamou a olhar as raízes dos meus medos. O quanto alguns eram legítimos e talvez eu vá conviver com eles. Isso é bom porque me lembra que eu não consigo sozinho, que eu preciso de Deus. Outros medos, porém, eles são infundados. Eles tiveram raízes, talvez porque pessoas me machucaram, porque eu me vi falhando em alguns aspectos, porque, de repente, a vida que eu sonhei que eu teria hoje, Deus mudou, sabe? E eu vejo que Ele mudou para muito melhor. Deus me mostrou que os meus medos me paralisavam em muitas circunstâncias. E daí Ele me mostrou que o problema não era o meu medo, o problema era o meu pecado. O problema era o meu orgulho, que não me permitia falhar. O problema é que, às vezes, o temor a homens foi maior do que o temor a Deus. E nessa dinâmica, Deus tem me ensinado das maneiras mais criativas, né? E lembrado que mesmo os medos que surgiram de dores, de palavras de morte, que a gente ora por cura. E Deus muitas vezes vai nos colocar de novo em situações muito semelhantes, para que a gente veja que Ele pode fazer algo diferente a partir dessas situações. Então, que Deus tem me ensinado sobre o medo, não tem problema você ter medo.
Eu olho o teu coração e eu sei das tuas limitações. O problema é quando esse medo se torna maior do que o teu entendimento que tu pode desfrutar do meu amor. De que tu pode ir onde eu te enviar e eu vou estar lá. Sabe, porque Ele é um Deus para quem não tem impossibilidade. Amém. Então, acho que é isso que eu tenho aprendido do medo. Lançar ele aos pés da cruz e deixar Deus ser Deus. Porque eu não consigo vencer esses medos. Amém. Obrigado, Lilian. Três princípios, 3 exemplos muito simples, né? Não há nada assim de fantástico, mas que nos faz aprender um pouco mais o que é que Deus tem para toda mulher. E há muitas lições para todo homem também, como nós vimos. Eu quero só concluir olhando o verso 7, porque eu acho que tem aqui algumas instruções bem rápidas, que eu sei que o Roger vai desenvolver no domingo que vem com respeito ao homem que Deus quer usar. Quero só ler o verso, diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça de Deus, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Em primeiro lugar, vivam juntas, homens, vivam juntos com entendimento, conhecendo um pouquinho mais os desafios que Deus dá para as mulheres. Como é que nós homens podemos fazer isso com entendimento, com sabedoria, com cuidado, um cuidado a mais? Inclusive, Pedro continua dizendo, tratem com honra. Você trata com honra ao tratar de modo especial. Se chegar uma pessoa muito importante na sua casa, a quem você honra, você não vai falar, cara, senta por aí, eu vou ver se tem alguma coisa para a gente comer. Você vai preparar as coisas com todo cuidado. E esse é o nosso papel como homens, na nossa relação com todas as mulheres. Tratem com honra. A honra que é adequada, a honra que é certa, claro, mas com honra. Guris, adolescentes e jovens e homens, tratem com honra. Por 2 razões que ele fala. Primeiro, como parte mais frágil. Eu sei que às vezes quando a mulher está te atropelando com as palavras, você fala, peraí, como é que é a parte mais frágil mesmo? Acho que não é bem assim a história. É a parte mais frágil. Trate com honra, trate com cuidado. A Bíblia nos fala isso. Não só isso, mas eu gosto muito da segunda expressão, elas são coerdeiras da graça. A mesma graça que eu recebi foi colocada sobre as mulheres que seguem a Deus. Eu não tenho mais da graça de Deus, eu não tenho mais do poder de Deus. Elas têm a mesma graça, o mesmo cuidado e o mesmo amor de Deus. E por fim, impacto espiritual. Seja como maridos, seja como homens em relação a outras mulheres, eu acredito que a palavra me dá a entender que se nós somos grosseiros, se nós somos injustos, se nós somos machistas ao tratar as mulheres, isso tem um impacto espiritual na nossa vida. Pedro fala para que não se interrompam as suas orações. Não é assim, que grosso que tu é. Não, isso afeta a nossa relação com Deus. Meu sonho, meu desejo para a minha vida, para a vida da minha família e para a nossa família como igreja, é que nós homens sejamos capazes de tratar todas as mulheres com extrema honra. Mas a semana que vem nós vamos ter mais alguns desafios para nós homens. Baixe sua cabeça, ora comigo. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado por nós, Pai. Muito obrigado pelas instruções que o Senhor nos dá, que são tão profundas. Nós podíamos gastar o dia inteiro falando sobre isso. E aprendendo, e ensinando, e ouvindo, e compartilhando essas experiências que as nossas irmãs têm para compartilhar conosco. Obrigado pela vida delas, obrigado de um modo especial pelo Dia das Mães, pelo papel que elas têm desempenhado, pelo papel de sacrifício que elas têm desempenhado. Obrigado pela graça que nós temos como homens, de podermos dividir as nossas vidas com mulheres, seja num contexto de casamento, seja num contexto de amizade, de companheirismo. Eu rogo, Pai, que não só as mulheres entre nós possam se tornar mais e mais tudo aquilo que o Senhor sonhou para elas, mas que nós, homens, sejamos parceiros e estimuladores e encorajadores dela. Isso é o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.